Olá pessoal, a intenção desse vídeo, bem na verdade, eu queria ter gravado esse vídeo há algum tempo já, mas eu recebi o convite para falar um pouco sobre o projeto Literatura e Diversidade Sexual, que recentemente foi agraciado com um prêmio lá em São Paulo, 16ª versão de Cidadania e Respeito à Diversidade. Então fui muito feliz com a premiação, porque foi um reconhecimento de um trabalho que tem um propósito interessante, ainda mais hoje em dia, em que as questões relativas à discussão de gênero dentro da sala de aula estão sendo sobrestadas por alguns projetos de lei, de iniciativa, municipal e até federal, nesse sentido de barrar que a discussão de gênero seja feita na sala de aula. Então, por esses motivos e outros, eu achei por bem gravar esse vídeo para explicar um pouco sobre o que é o projeto. A iniciativa foi de um site que está por sair agora, daqui a pouco, que fala sobre inclusão na educação. Então isso também vai ser uma contribuição para esse projeto, para a discussão e para a relevância do tema sobre a discussão da questão de gênero, bullying dentro da sala de aula. Então o projeto ele começou com esse protótipo de cartilha de orientação que ia trabalhar quais as ações que seriam feitas durante essas apresentações em cada escola. O projeto ele contempla a nossa participação, a ida a algumas cidades, em escolas públicas desses municípios, como Teresina, Fortaleza, Goiânia, Brasília, Manaus e Belém. Então, o projeto intencionava discutir essas questões de gênero através pelo viés da literatura, né? Porque, segundo a pesquisa do terceiro retrato de leitura no Brasil, há um déficit de leitura, havia naquela época, em 2011, 2012, havia um déficit de leitura nessas regiões. Então, o projeto, através de um processo de elaboração, de escolhas dos temas e também pelo crivo do Ministério da Cultura, porque esse projeto tem apoio do Ministério da Cultura, houve essa seleção para trabalhar esse assunto, né, essas questões tão importantes hoje na nossa contemporaneidade, como gênero, bullying, com viés da literatura, para promover o estímulo à leitura desses alunos e alunas e promover a discussão sobre a questão de gênero. Então o projeto basicamente tinha esse objetivo: discutir as questões relativas à diversidade sexual e literatura. Então como se dá esse projeto? Esse projeto ele tinha como público-alvo os alunos e alunas do terceiro ano do ensino médio, justamente uma estratégia para que não tivesse problemas com os alunos na fase de formação, no começo, né, dos ciclos iniciais. Então a gente achou por bem trazer o assunto de uma forma mais encorpada, através de oficinas também de redação de leitura, para que tivesse um proveito maior com a utilização desses temas. E também com material, porque esse trabalho é colaborativo, né? Existem algumas pessoas que trabalharam nesse sentido para fundamentar a parte teórica, né, vamos dizer assim, contribuindo com aquelas discussões sobre definições sobre o que é gênero, o que é sexismo, o que é machismo, e ela é também ilustrada, né? Então ela tem essa preocupação com aqui o trabalho da Anitta Costa Prado, né, de ilustrações com o pessoal também do Torta de Climão, com provocações, tirinhas com provocações para estímulo e provocação nesse bom sentido, para que os alunos tivessem um estímulo para a escrita e para essa leitura. Então, em que consistia esse trabalho? Nessas abordagens, a gente fazia uma palestra introdutória em que a gente ia trabalhar esses conceitos de gênero, de violência de gênero, preconceito, diversidade sexual, machismo, temas que são com relatos a essa questão. E também, já com a lei federal nova, trazer discussões de bullying, sobre bullying dentro da sala de aula. Quais são as características do bullying, como é que ele se dá,
E não tem como não falar em bullying e não cair nessa seara da questão do gênero, né? Então foi uma coincidência muito feliz essa oportunidade de trabalhar esses temas com esse assunto, com esse projeto que já tinha sido elaborado lá em 2012. Então nós viajamos, o projeto começou lá em Belém, pela Fundação Cultural do Pará, com a ajuda do pessoal da Fundação. A gente fez o contato com os alunos e a gente promoveu o debate. Foram 3 encontros, 3 dias de encontros, esse modelo, esse formato dos encontros através de 3 dias, por meio de 3 dias, quase que se repetiu em todas as capitais. Então, no primeiro momento, a gente fazia esse contato com os alunos, a gente selecionava entre 20 e 30 alunos ou mais para essa palestra introdutória, que ela servia como introdução, como pré-requisito para os 2 outros encontros. Então, nesses dois outros encontros, nós fazíamos uma oficina em que aquele tema, aquelas questões trabalhadas eram utilizadas para essas tirinhas, ou seja, os alunos e alunas eram provocados a produzir, fazer redações com cunho dissertativo, narrativo, sempre tendo essa questão pedagógica de instruí-los sobre esses processos da escrita e como é que se dá esses gêneros literários, né? Enfim, então a gente fez esse trabalho, foi muito rico porque os alunos eram instados a produzir e espontaneamente fazer o relato de suas experiências. Então isso foi muito bom porque a intenção desse contato inicial era promover essa empatia desses alunos que eram misturados, esses alunos e essas alunas eram misturados. Eram meninos com uma diversidade e pluralidade de individualidades, e eles eram estimulados a produzir, dividindo e compartilhando suas experiências. Então havia momentos em que eram processos catárticos, os alunos achavam-se com a vontade, aquele desejo de falar um pouco sobre si. E também havia um momento na segunda parte da oficina que eles eram instados a produzir sobre um olhar gendrado sobre esse outro. Então eles trocavam papéis e eles imaginavam como seriam performar essas outras individualidades. Então foi um momento também de entrosamento, de conhecimento, de tentativa de criar empatia com esse outro, com esse diferente. Essa temática sempre foi utilizada, essa tentativa de sensibilizar. Eu sempre usava esses termos entre os alunos e as alunas para a questão da sensibilização com esse outro, a criação de empatia. E essa foi a temática toda do projeto, durante todos esses encontros. Já no terceiro momento, a gente fazia outras atividades que tinham a ver também com a questão do tema proposto. Fazíamos mais leituras pontuais das obras que foram entregues gratuitamente para esses alunos, que são trabalhos de minha autoria, em que eu, cada uma a seu momento, são grandes novelas. Esse aqui, por exemplo, a Trilogia do Desejo, ele reúne 3 romances, cada um com sua temática específica em relação à autoaceitação, em relação ao casamento, a união entre 2 pessoas do mesmo sexo. Discussões importantes também hoje em dia, como a alienação parental, que está dentro do segundo livro chamado Um Buquê Improvisado. Questões polêmicas também, que traziam esse contato com novas formas de arranjos afetivos. Tanto que foram trabalhados também dentro da sala de aula a questão de alguns esquetes sobre esse contato com temas novos em relação aos arranjos afetivos dessa peça chamada Uma Cama Quebrada. Então, todo esse aparato foi utilizado para fazer essa discussão, sempre tendo a sensibilidade, vou repetir a palavra, de trabalhar esses temas como forma de trazer a eles essa percepção do contato com o outro. As experiências foram assim inusitadas, às vezes elas são programadas, mas não são esperadas. Eu sempre relato nesses meus encontros, ou nessas possibilidades que eu tenho de falar sobre o projeto, de uma aluna. Anteriormente eu estava falando sobre as questões, porque deixa eu explicar um pouco. O projeto inicia como
eu provoco uma espécie de choque neles, eu trago todas as estatísticas em relação à mortandade de pessoas LGBTs, para que eles entendam que o projeto tem esse suporte fático, baseado na realidade, que a violência de gênero, ela existe. Então, eu trabalho todas essas questões para depois teorizar sobre, por exemplo, o nome social. Então, lá em Manaus, nesse exato momento que eu falava sobre o nome social, sobre o que é essa característica dessa identificação do nome, com a questão do gênero dessa pessoa que assume uma outra identidade de gênero por questões íntimas, né, e particulares, de repente uma aluna levanta a mão e se declara travesti. Foi um momento ímpar, porque até então eu não tinha tido nenhum contato com esses alunos com essa subjetividade, com uma travesti. E foi muito importante porque trouxe à tona todos os elementos que eu tinha falado em relação à questão da existência do público LGBT. No que concerne a travesti, as pessoas trans, né, que estão no guarda-chuva do T, elas são mais ainda vulneráveis às questões sociais, econômicas da sociedade, que tende a excluí-las. Então, foi para mim um momento muito feliz e importante, porque ali aglutinou naquela pessoa a questão das estatísticas que eu estava falando agora há pouco, do nome social que ela utilizava e da idade, que é o mais importante, da idade própria que ela estava, 15 anos dentro do ensino médio. Então, em resumo, eram essas as informações que eu queria repassar sobre essa responsabilidade que foi trabalhar esse projeto polêmico. Houve algumas dificuldades, né, durante essa trajetória, porque algumas secretarias da educação acharam o tema muito espinhoso, porque eles não tinham, isso é uma das perguntas que a jornalista me fez, como é que se dava, se existiam núcleos que trabalhavam esses assuntos. De fato, algumas das secretarias com as quais, quer dizer, quase todas, elas têm algum núcleo de diversidade ou que tem essa denominação, que trabalham com essas temáticas. Isso é muito importante, porque a lei garante essa discussão da questão da diversidade, queira utilizar outro termo ou não, como gênero, mas as questões da diversidade devem ser trabalhadas dentro da sala de aula, como também a própria LDB e os temas transversais também são necessários dentro da discussão, não só para aquelas matérias correlatas à questão da sexualidade, mas também professor de português, professor de matemática, eles podem ter essas iniciativas dentro das suas aulas. Então, isso vem só mostrar o quão importante, ainda mais nesse momento que nós estamos passando, com essas tentativas de sobrestamento de discussão desses assuntos por conta dos projetos de lei sobre, enfim, o fulcro sempre é o mesmo, a questão da escola sem partido, que tentam terrorizar essas discussões que são muito importantes dentro da sala de aula. Então, a gente teve essa dificuldade nesse processo, mas resistimos e conseguimos fazer ao longo de toda a jornada, que eram de 6 meses, trabalhar dentro da sala de aula essas questões que são importantes. Então, fica esse registro agora, né, o primeiro registro que eu faço, talvez eu divulgue na própria página do evento, né, a página do evento no Facebook é Literatura e Diversidade LGBT. Então, coloca lá, Literatura e Diversidade LGBT, e você vai encontrar mais informações sobre todo o diário de bordo dessa aventura, né, que ainda hoje está repercutindo. O projeto terminou agora há pouco, lá na Goiânia, quando a gente fez as discussões sobre as questões de literatura e diversidade, sempre pautando esses assuntos que são importantes para a discussão, ainda mais agora com a questão da lei federal, que vai obrigar as escolas e agremiações esportivas, enfim, que tem um cunho pedagógico de trabalhar questões de diminuição do bullying. Então, fica esse registro para vocês, e qualquer coisa, entre nessa página que eu falei para vocês, ou então no meu site, né, no site robertomunizdias.com. Lá vocês vão ter informações sobre esse projeto também, bem como a minha atividade como escritor e dramaturgo. E a gente tem canal de contato, vocês podem entrar em contato através de todas as mídias sociais que existem. E é importante ainda que esse projeto
possa reverberar. É tanto que esse vídeo foi uma iniciativa, foi uma provocação de uma jornalista, e eu estou tentando ainda levar essa discussão, né? E na página também do evento, para aqueles que se interessarem sobre um pouco mais sobre o trabalho, eu estou disponibilizando o arquivo eletrônico desse projeto, dessa cartilha, porque ela tem um trabalho, foi um trabalho conjunto com o pessoal da Coordenação da Diversidade Sexual aqui de Brasília. Então tem um trabalho de consulta temática, tem uma bibliografia e tem também um glossário que pode auxiliar aquelas pessoas que estão tentando entender um pouco mais sobre esse assunto. Muito obrigado e a gente se vê por aí.